tarde! Quem já está aqui para o acampamento de carnaval na Canção Nova, levanta a mão. Que coisa boa, sejam bem-vindos esses dias de graça na Canção Nova. Mas já aproveitando também esta quinta-feira de adoração, que na Canção Nova é um dia muito especial. Pode ir se assentando, você que está aqui presente, você que está em casa também nos acompanhando, seja muito bem-vindo nessa tarde ao Sistema Canção Nova de Comunicação. É uma alegria estar aqui com vocês. Meu nome é Marcela Martins. Eu sou missionária da comunidade Canção Nova há 12 anos. Provavelmente você quase não me vê, porque há 10 anos a minha missão é Cachoeira Paulista e é no Centro Médico Padre Pio. E é ali que todos os dias Deus me santifica, Deus me ensina, Deus me transforma, Deus me renova e Deus enche o meu coração de esperança. Nós estamos vivendo um ano muito especial, sim ou não? É o ano de quê? Da esperança. Papa Francisco, no jubileu de 2025, declarou este ano como jubileu da esperança. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho nessa tarde. O tema que me foi dado para partilhar com vocês é: a esperança é um dom que nos renova. Repete comigo, a esperança... Não, repete o que eu vou dizer. A esperança é um dom que nos renova. Mas quem é essa esperança, que é esse presente, que é esse dom que nos renova? O que é essa esperança? Nós, como bons cristãos, nós precisamos entender a fé que nós abraçamos para, de fato, viver uma experiência profunda, verdadeira e concreta com Deus. Então, se eu quero ser renovado por essa esperança, a primeira coisa que eu preciso é saber o que é a esperança. O que é a esperança. E o que a igreja vai nos ensinar sobre a esperança? Primeiro, que a esperança é uma virtude. O catecismo da Igreja Católica vai dizer que a esperança é uma virtude infusa e teologal. O que isso quer dizer, Marcela? Junto com a caridade e a fé, são as 3 virtudes teologais. Por que uma virtude teologal? Porque é uma virtude que se origina em Deus, que nos movimenta para Deus e que tem como fim a nossa vida em Deus. Então a esperança, ela nos renova por isso, porque ela nasce em nós a partir de Deus, ela nos movimenta em Deus e ela nos leva para Deus. E por que ela é infusa? Porque a esperança como virtude foi infundida, foi colocada em nós, no nosso coração, no dia do nosso batismo. Quem aqui é batizado, levanta a mão. O batismo infunde em nós, pelo batismo, o Espírito Santo coloca em nós essas virtudes teologais. Então essa virtude, desde o nosso batismo, ela está dentro de nós. E ela tem a missão de trabalhar em nós, de nos levar para Deus, a partir de Deus, nos levar para Deus. E é porque a esperança está em nós, como as outras 2 virtudes teologais, que nós vamos ter a graça, nós vamos ser capazes de viver como filhos de Deus. Então a esperança é uma virtude teologal e infusa que já está em nós e que nos leva a nos relacionar com Deus. É a partir dessas virtudes teologais que nós nos colocamos em comunhão com Deus. O Papa Francisco, na bula de proclamação do ano jubilar, no Jubileu da Esperança, ele diz assim, que todos nós esperamos algo. Quem espera alguma coisa aqui, levanta a mão. A gente espera, né? E depois ele diz assim, cada ser humano traz no coração a expectativa e o desejo de um bem, que é aquilo que a gente espera. Ou alguém aqui espera uma coisa ruim, sim? Sim? Não. Você acorda e fala assim, hoje eu só vou esperar coisa ruim. Não. A gente acorda esperando coisa boa, a gente vive esperando coisa boa, porque existe no nosso coração um desejo, uma expectativa do bem.
Mas o André já se antecipava em relação a isso na oração inicial e dizia algo muito certo. Muitas vezes nós esperamos de Deus somente coisas e não o próprio Deus, o próprio bem que é Deus. Por quê? Por que acontece isso conosco? Por que nem sempre o bem que nós esperamos é o próprio Deus, mas são tantas outras coisas que nos levam a perguntar: o que nós temos como bem? Para uns o bem é a prosperidade, né, na vida financeira. Para outros é o sucesso profissional. Para outros é o sossego tendo os filhos, vivendo um caminho reto, sem vícios. Tem um autor chamado Francisco Faus, que ele fala assim que tem 3 S's que muitas vezes vão conduzindo a nossa vida. E nos tiram do bem maior, que é o próprio Deus. Que é o sucesso, o sossego e a satisfação. Muitas vezes na nossa vida, nós deixamos de esperar o bem maior, porque nós esperamos o quê? Sucesso, sossego e satisfação. E o que nos leva a esperar isso? O que muda dentro de nós esse bem maior, esse olhar para o bem maior que é o próprio Cristo? A presença do pecado. Nós vamos aprender, nós estamos vendo tudo isso para chegar lá nos passos que nós precisamos percorrer para sermos renovados para a esperança. Quando Deus nos cria, Santo Inácio de Loyola vai ensinar que Deus nos cria para amar, adorar e servir a Deus. E todas as outras coisas são criadas para nos ajudar a amar, adorar e servir a Deus. Essa é a nossa missão. Essa é a vontade de Deus a nosso respeito. E quando Deus nos criou assim, Deus nos criou para esta missão, Deus nos criou para isso. Tanto que ele diz ao homem lá em Gênesis: domine sobre os peixes do mar, domine sobre a terra, ou seja, tudo que eu criei foi para você, meu filho, minha filha, para que você utilize de todo esse bem criado por mim para me amar, me adorar e me servir. Mas na livre escolha do homem, na liberdade de escolha, quando o homem escolhe pelo pecado, quando o homem desobedece, na liberdade dele, ele rompe essa relação com Deus. E aquele homem que lá em Gênesis caminhava no jardim com o Senhor, aquele homem que falava com o Senhor, aquele homem que ouvia o Senhor, agora se esconde dele. E Deus parou de ir ao encontro do homem quando ele pecou, sim ou não? Não. Deus continua indo todos os dias no jardim e Deus continua a procurar o homem. E até o dia de hoje, a missão de Deus com cada um de nós é viver a nossa busca, é nos procurar. Porque o grande desejo de Deus é nos encontrar. O grande desejo de Deus é resgatar o projeto original de felicidade dele para nós. Que nós vamos conquistar quando nós entendermos que a nossa felicidade está em amar, adorar e servir a Deus. E tudo mais foi criado para que eu seja feliz amando, adorando e servindo a Deus. E desde então, o projeto de Deus passa a ser nos conquistar, nos buscar, nos salvar. Então Deus manda profetas, Deus faz alianças com o povo, nós vamos lendo ali no Antigo Testamento, até que Deus percebe que a única forma de salvar verdadeiramente o homem é mandando o seu filho para morrer na cruz. A perfeição que morre uma só vez para salvar de uma vez por todas todos os nossos pecados. Então Deus começa a anunciar a partir dos profetas o desejo que ele tem de fazer coisas novas. Se você estiver com a sua palavra, abra aí então. Nós vamos abrir bastante a Bíblia nessa tarde. Mas na primeira palavra de Deus para nós, Isaías 43,
dos versículos 18 a 21. Isaías 43, versículos do 18 ao 21. No tempo em que o profeta Isaías proclama essa profecia, essa palavra, o povo encontrava-se na Babilônia em um exílio. Aquele povo aprisionado pelo pecado era também prisioneiro de um outro rei, de um outro Deus. O povo escolhido por Deus, que escolheu o pecado, vivia agora aprisionado, como escravos ali naquele tempo. E é então que a partir do profeta Isaías, Deus diz àquele povo: não fiqueis a lembrar coisas passadas. Não vos preocupeis com os acontecimentos antigos. Eis que farei uma coisa nova. Ela já vem despontando, não a percebeis? Com efeito, estabelecerei um caminho no deserto, a fim de dar de beber ao meu povo, o meu eleito. Versículo 21. O povo que formei para mim proclamará o meu louvor. Palavra da salvação, palavra do Senhor, graças a Deus. Mas é de salvação também, né? O Senhor está nos prometendo a salvação aqui nessa palavra. Mas a grande novidade que Deus anuncia a partir do profeta Isaías nessa palavra: eis que estou fazendo coisas novas, não a vedes? Deixa de olhar para as coisas de outrora. E aqui no contexto, as coisas de outrora eram todos os milagres que o Senhor já tinha feito àquele povo. Aquele povo que já tinha visto o mar vermelho se abrir. Aquele povo que viu carros, soldados, cavaleiros se afundarem no meio do mar. Todo este povo agora era convidado a não mais olhar para os milagres que o Senhor fazia, mas para a grande novidade que Ele anunciava. E meus irmãos, quantas vezes nós ainda paramos nos milagres que o Senhor realiza? Quantas vezes a nossa vida com Deus, a nossa oração, a nossa espiritualidade não está pautada, como o André bem trouxe no início, nos pedidos que nós fazemos a Deus, nas coisas que nós pedimos a Deus, no que nós queremos em troca, e não conseguimos nos abrir para a novidade verdadeira de Deus, que é o quê? A nossa salvação. Então, a esperança, ela tem essa capacidade de nos renovar, porque é essa virtude que vai nos tendendo para Deus. Tem um escritor, também sacerdote, chamado Garrigou Lagrange, que ele vai dizer assim que a esperança é uma virtude que nos tende a Deus, ou seja, que nos inclina para Deus. Enquanto o pecado nos inclina para o mal, enquanto o pecado nos inclina para os 3 S's, para o sucesso, o sossego e a satisfação, a esperança é essa virtude que nos inclina para Deus, que nos leva, que nos tende para Deus, a fim de possuí-lo, de desejá-lo eternamente. O que isso quer dizer, Marcela? Quer dizer que eu não quero mais só um dia na presença de Deus. Quer dizer que eu não quero mais só os milagres que o Senhor pode me oferecer. Mas agora, porque eu deixo a esperança agir em mim, eu quero viver eternamente na presença de Deus. Eu quero não mais as coisas de Deus, mas eu desejo o próprio Deus. E é por meio da salvação, é por meio dessa coisa nova anunciada aqui, que depois nós vamos ver de novo a mesma palavra lá em Apocalipse 21, quando o próprio Deus, próprio Jesus diz ali a partir de João: eis que estou fazendo coisas novas. A coisa nova anunciada no Antigo Testamento é cumprida e proclamada no Novo Testamento, quando Jesus morre na cruz. E por isso nós vamos aprender também com Garrigou Lagrange que a esperança, ela nasce no amor e ela se funda, ou seja, ela aparece, ela se fundamenta, ela se alicerça no amor de Deus derramado na cruz. Só tem esperança quem primeiro aceita a cruz de Cristo, quem primeiro aceita a salvação de Cristo.
E por isso a esperança pode nos renovar. E por isso a esperança é esse dom, que é esse presente que vai nos transformando. Porque o que é renovar? Nós aprendemos o que é esperança e agora nós vamos entender o que é renovar. A palavra renovar é uma palavra de origem grega que só aparece, olha que interessante, no Novo Testamento. Sabe por quê? Porque renovar é um atributo de Deus. Só Deus renova. Só Deus pode tornar algo diferente do que ele era e melhor. Hoje, com várias ideologias que nós temos por aí, a gente vive inventando formas de nos tornar diferentes, sim ou não? Eu brinco que tem mulher que quando chegar no céu, Deus vai olhar e vai dizer assim: quem é você? Foi eu mesmo que te fiz? Porque já foi colocando tanta coisa, que foi ficando tão diferente, que Deus nem lembra mais se foi aquilo que ele criou. Mas só para acordar, né? Porque está tarde, todo mundo dá um soninho nessa hora depois do almoço. Mas para dizer que a capacidade de renovar, de tornar algo novo, diferente do que era, por inteiro, que é por dentro e por fora, né? A alma, o todo, o ser, ela é um atributo de Deus. Só Deus pode nos renovar. Renovar é uma ação constante de Deus e contínua para nos tornar diferentes e sustentar a nossa vida até que o projeto original dele se consuma. E aconteça em nós o que diz aqui no versículo 21. O povo que eu formei para mim proclamará o meu louvor. Aquele povo criado para viver em unidade comigo, para me ouvir, para se relacionar comigo. Quando eu fizer coisas novas, meu filho e minha filha vai voltar ao projeto original. Aquele povo que hoje espera no sucesso, espera no sossego e na satisfação, vai voltar a esperar no meu louvor, na minha adoração, na minha presença. Por isso essa esperança, que é o próprio Cristo derramado na cruz, a esperança é Deus, é o Cristo, é essa virtude que vem dele, por isso teologal, porque vem de Deus, é capaz de nos renovar. Porque ela nos inclina para Deus, porque ela nos tende para Deus, porque ela nos tira desta terra e nos faz olhar e ver que o que nos espera são céus novos e terra nova. A nova Jerusalém que nos espera. E essa esperança em nós vai nos movimentando para a eternidade. Vai nos movimentando para aquilo que não está aqui, no horizontal, no nosso meio, na nossa vida. Vai nos levando para a certeza de um bem futuro. E quantas coisas, e é interessante porque na carta aos Hebreus, o autor, ele caracteriza a esperança como uma âncora. E o que é uma âncora lá no mar? Uma âncora é aquilo que vai segurar o barco para que ele não vá afundar. Para que quando vier a tempestade, quando vier o vento, aquele barco esteja firmado ali na origem dele, no lugar onde ele foi colocado. A esperança, ela pode nos renovar porque ela vai nos tendendo a Deus, ela vai nos lembrando que nós fomos criados para Deus, ela vai nos lembrando que nós vamos viver muito neste mundo, mas como Deylon dizia de manhã, neste mundo nós somos peregrinos, nós estamos de passagem. Existe um céu novo e uma terra nova que nos espera. E por isso, como uma âncora, ela vai nos firmando em Deus no tempo das dificuldades. Porque nós temos dificuldade, você eu não sei, mas eu vou dizer que eu tenho muitas, mesmo estando aqui na Canção Nova. E muitas vezes o que me firma aqui é a certeza de que vale a pena. Esse ano acho que foi um dos anos mais difíceis para eu voltar para a Canção Nova. Eu fui de férias e eu estou com 42 anos, então faz as contas aí quantos anos deve ter meu pai e minha mãe, né? Então eles vão envelhecendo. E muitas vezes, quando eu fui voltar, eu falei, meu Deus, cada vez que eu venho, meu pai está mais velho, minha mãe está mais velho. E vem aquela tendência humana de olhar e falar, vale a pena?
Vale a pena deixar isso tudo, né? Vale a pena deixar minha mãe aqui, meu pai. Mas logo eu me lembro, eu não vim para este mundo. Meu pai não veio para este mundo, minha mãe não veio para este mundo. E eu preciso viver no lugar que Deus me convida, onde é para mim fonte de santificação para uma vida eterna. O que eu almejo não é a satisfação aqui. E por isso vale a pena o sofrimento, por isso vale a pena deixar, por isso vale a pena seguir em frente, porque o que me espera é um céu novo e uma terra nova. É uma promessa de Deus, e aí eu quero te convidar a abrir lá em Apocalipse, capítulo 21. Porque se nós tivermos essa palavra ancorada no nosso coração, nós teremos a nossa esperança renovada todos os dias. Olha o que a palavra vai dizer. Versículo 3. Nisso ouvi uma voz forte do trono que dizia: Eis a tenda de Deus com os homens. Ele habitará com eles. Eles serão o seu povo. E ele, Deus com eles, será o seu Deus. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, nem dor. Haverá mais. Sim, as coisas antigas se foram. O que está sentado no trono declarou então: Eis que faço nova todas as coisas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Quando nós temos no nosso coração essa promessa firmada como âncora, como esperança, de que nós não somos deste mundo, nós não viemos para este mundo, nós estamos de passagem, mas nós estamos aqui lutando para alcançar aquilo que Deus já nos deu na cruz por meio da morte de Jesus, por meio do sangue de Jesus derramado ali, para um dia alcançarmos a terra nova e os céus novos, onde não haverá mais lágrima, onde não haverá luto, não haverá morte, não haverá choro. Onde nós viveremos numa constante com Deus, onde nada nos será capaz de nos separar da vida em Deus. Mas Marcela, nós sabemos de tudo isso. E por que então nós desanimamos? Por que nós vivemos tantas vezes sem esperança? Quem aqui já ouviu, né? Muitas vezes a gente escuta assim, vou andar um pouquinho, pedir aqui o câmera. A gente escuta assim: nossa, estou sem esperança nesse mundo. Sim ou não? Mudou o governo, a gente fala: nossa, não tem esperança mais não. Nem no jovem eu tenho esperança. Olha como estão os jovens de hoje. Os coitados jovens sofrem, né? Nós vamos perdendo a nossa esperança porque nós vamos nos firmando e só esperando coisas desta terra. Tem um autor que diz que a cruz, ela é simbólica na horizontal e na vertical, para que a gente entenda que nós vivemos na horizontalidade deste mundo, mas nós caminhamos na verticalidade para o céu novo e a terra nova, para o céu. Mas nós nos esquecemos, nós estamos num tempo em que nós não falamos de céu. Nós estamos num tempo em que nós não falamos que Jesus vai voltar. Que Jesus vem, que Jesus veio, morreu na cruz, mas Ele disse: olha, daqui um tempo eu voltarei. Nós não falamos mais disso. E nós queremos só viver a vida neste mundo como se ela acabasse aqui. E nós queremos nos saciar. E quantas coisas nós vamos vivendo para nos saciar, e quantas coisas nós vamos esperando. Coisas boas. Antes de eu vir para a Canção Nova, eu entrei para a Canção Nova com 30 anos. Eu tinha um projeto de vida pessoal, que era me formar, passar num concurso público, ganhar mais de R$1.000, porque naquela época R$1.000 era muito dinheiro, comprar um carro, fazer um mestrado, namorar e casar. Olha que plano perfeito. Tem coisa ruim aqui, sim ou não? Hã? Tem não, né? Só coisa boa. Mas estavam em coisas materiais. Não estava naquilo que é eterno. E eu fui conquistando tudo. Com 21 anos eu me formei. Com 24 eu tinha passado no primeiro concurso. Com 25 eu tinha passado no segundo concurso. Comprei carro, troquei de carro. Ganhei muito mais de R$1.000. E me faltava alguma coisa. Namorei, só não casei, senão não dava para entrar para a Canção Nova, né? Fiz o mestrado.
terminei o mestrado e olhei para tudo isso e falei, ainda me falta algo. Porque o nosso coração, ele foi feito para o que é eterno. E quando nós vamos nos lançando em Deus, essa esperança que está dentro de nós como virtude, ela vai nos movimentando para o que é eterno. E você pode conquistar muitas coisas boas, mas elas não vão ser nunca suficientes e essenciais. Porque o seu coração e o meu coração foram feitos para a eternidade. E muitas vezes nós vamos desanimando, porque nós ficamos aqui, ó. Tem hora que parece que a vida até perde sentido. Eu vou ser melhor para quê? Todo mundo faz coisa errada. Nós nos movimentamos somente no mundo terreno. E por isso a necessidade de deixar que essa virtude, que é a esperança, viva em nós, nos movimente para aquilo que é eterno. Saber que existe um céu novo e uma terra nova que nos espera. Tem um parágrafo do catecismo, se não me engano é o 1049, que vai dizer assim, que o fato de saber que existirá um novo céu e uma nova terra, deve nos movimentar para sermos melhores já nessa terra. O fato de saber que existe um céu novo, que existe uma terra nova, que existe um mundo novo, que eu não sou daqui, precisa me movimentar a ser melhor aqui. E essa esperança no céu novo e na terra nova começa então a me colocar numa atitude, numa postura de quem não pode ser mais uma velha criatura. De quem precisa ser uma criatura nova. E por isso nós vamos buscando, nós vamos tentando, nós vamos desejando ser novos. E sabe qual o caminho de viver já como uma pessoa nova, como um homem novo, uma mulher nova ainda nessa terra? As bem-aventuranças. Ai. O catecismo também vai dizer que as bem-aventuranças, elas são, na vida em Deus, essa identidade, esse rosto daquilo que é viver uma vida renovada, viver uma vida na esperança. Sabe por quê? Vamos abrir lá. Mateus 5. Deixa eu achar aqui. Mateus 5, versículo 1. Mateus 5, Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 1. Vendo ele as multidões, subiu a montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e pôs-se a falar e os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros no coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Felizes sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Na vida em Deus, a esperança se manifesta no anúncio da bem-aventurança. E é nessa palavra que o próprio Jesus nos ensina como nós já podemos viver como homens novos, como homens de esperança neste mundo. Porque quem aqui gosta de perder, levanta a mão. Ainda bem, né, gente? Quem gosta de ganhar? A gente gosta de ganhar até a briga. Foi eu, não, fui eu, é assim.
Mas a gente vai aprendendo que na lógica do reino de Deus é diferente. Quem tem essa esperança, quem cultiva a esperança como virtude de Deus, vive numa outra lógica. A esperança nos movimenta para uma lógica onde nós não seremos vencedores neste mundo, mas muitas vezes nós precisamos perder aqui para ganhar no céu. Quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la. E isso não está falando sobre a morte, não. É perdê-la quando nós somos humilhados. É perdê-la quando nós somos caluniados. Nós sabemos quem nos caluniou e nós perdoamos e vamos diante de Deus e dizemos: Senhor, abençoa a vida daquele homem, daquele irmão, daquela irmã. É perdoar quando nós temos razão. Como é difícil você perdoar alguém quando você está certo. Parece que você está abrindo mão da sua certeza. É aprender a ser pequeno quando a gente pode ser grande. Aprender a silenciar. Tudo isso é renovado em nós quando nós vivemos nessa virtude da esperança, porque nós temos dentro de nós firmada a certeza de que nós não somos deste mundo. Nós não viemos para este mundo. E por isso vale a pena perder agora. Por isso vale a pena sofrer agora. E vale a pena chorar agora. E aí não é que a gente quer sofrer, não. Mas o sofrimento vem como uma oportunidade de me firmar, de me transformar. De me lançar para Deus. Olha, na minha vida não teve nada que me acordou mais do que em 2008. Eu tenho uma prima que... A gente era 3 dias de diferença só. Eu nasci dia 10 de fevereiro, ela nasceu dia 13. Mas ela nasceu de 7 meses. E aí esperei Juliana crescer um pouquinho para ser batizada com ela. Minha mãe me amamentava a Juliana. Tudo era junto, né? Aquela vida. No meu aniversário de 25 anos, a Juliana faleceu. No dia do meu aniversário, num acidente de carro. Que dor, que sofrimento. Trouxe tantas consequências para a minha família até hoje. Mas naquele momento, eu olhei, ali ainda no luto, e falei: meu Deus, eu estou abraçando as coisas que passam. Eu preciso aprender a abraçar aquilo que não passa. Eu já tinha o meu projeto lá pessoal, eu já estava na finalização dele, né? Já tinha me formado, já estava concursada, ganhando muito bem. Mas eu olhei para aquilo e falei: minha vida está fundada nesse mundo. Eu preciso me voltar para Deus, eu preciso me abrir para Deus, para o que Deus tem para mim, para o que Deus quer para mim. O sofrimento, ele nos dá essa possibilidade. O sofrimento, quando nós vivemos ele a partir da virtude da esperança, a esperança nos ancora e fala: o que esse sofrimento pode transformar em mim? O que esse sofrimento pode fazer de coisa nova na minha vida? Mas muitas vezes, diante do sofrimento, a gente fica pior. Não vou rezar mais não. Deus não me escuta. Estou aqui sofrendo. Olha para mim, Deus não me olha. Nós perdemos as oportunidades que Deus nos dá de crescer, de sermos renovados, de sermos transformados, de deixar esta esperança que habita em nós ganhar espaço na nossa vida e nos mover em direção a Deus. E nos mover em direção ao que é eterno, ao que é verdadeiro, ao que não passa. Quantas vezes em coisas boas nós nos prendemos aqui? Em coisas que de fato são difíceis, mas porque nós vamos colocando a nossa esperança, a nossa confiança em homens, em estruturas, em pessoas, em dinheiro, em cargos. Então, quando eu tiver esse cargo, eu vou ser feliz. Passa a vida inteira lutando, estudando para passar naquele concurso, para conseguir aquele cargo. Quando consegue o cargo, entra em depressão. Ai, não era isso que eu queria. Está faltando alguma coisa. Ou se não consegue, vive uma vida inteira triste, porque aquilo que almejava, aquilo que intuía como felicidade, como fonte de vida, eu não conquistei. E Deus te deu ali, você deixou passar várias oportunidades de ser feliz na presença dEle.
com aquilo que não passa, com o que é verdadeiro, com o que é eterno. Gente, uma das grandes curas que Deus fez na minha vida, e não tem muitos anos, deve ter uns 3 anos, foi em relação a isso. Eu tinha um medo muito grande, eu tenho 12 anos na Canção Nova, como eu já disse, né? Então eu moro aqui. Meus pais moram em Goiás, eu sou do estado de Goiás, uma cidade do interior chamada Edéia. Meus pais moram lá. E eu sempre fui muito ligada, minha família é toda muito junta. Os primos parecem irmão, então a gente é muito junto. E eu tinha um medo muito grande de perder o meu pai e minha mãe. E às vezes eu ia rezar e me vinha aquela sensação que eles estão envelhecendo, né? Tipo, como se fosse acontecer alguma coisa. Você já viveu isso? Você está rezando, parece que vai acontecer alguma coisa ali. E eu pensava assim, meu pai ou minha mãe, não, Deus, se levar eu não aguento. Eu morro junto. Eu morro junto. E Deus foi me trabalhando, porque eu fui percebendo que aquilo era um apego. Porque se eu sou uma pessoa que acredita que tem para nós um novo céu e a nova terra, como é que eu vou segurar meu pai e minha mãe aqui? Porque se eu sou uma pessoa que acredito que tudo que eu vivo é para me transformar para a eternidade, como é que eu posso ficar apegada à minha mãe e ao meu pai? Eu sei que foram mais de 6 meses eu rezando e falava, meu pai e minha mãe, não. Teve um dia que eu até falei para uma das meninas, eu falei, eu acho que Deus está me preparando, que Ele vai levar meu pai ou minha mãe, mas eu não quero. Depois eu fui entendendo que o movimento que Deus queria fazer em mim era um movimento de deixar de colocar a minha âncora, a minha estabilidade, a minha segurança na vida da minha mãe e do meu pai e colocar a minha âncora, a minha felicidade, a minha estabilidade na vida em Deus. E depois de uns 7 meses rezando com isso, eu fui passando por um processo profundo de entender que eu era amada por Deus, que Deus me amava, que nada foge do controle de Deus, que tudo passa por Deus. E fui crescendo nessa confiança nele, né? E eu virei e falei assim para Deus um dia, eu falei, Deus, se o meu pai ou minha mãe morrer, eu vou sofrer demais, porque eu os amo. Mas eu vou sobreviver, porque o Senhor vai me sustentar. Entende? Um coração que espera em Deus, um coração que vive na expectativa do céu, não se prende a nada neste mundo, nem aquilo que para nós é muito importante. Que perder vai nos fazer sofrer, vai nos fazer chorar, mas não vai nos fazer perecer, porque existe um Deus que olha por nós. Existe um Deus que cuida de nós, existe um Deus que tem controle de tudo. E nós precisamos deixar crescer em nós a força dessa esperança que nos faça viver assim, confiantes em Deus, abandonados em Deus. Isso vai mudando a nossa vida. Esses tempos para trás eu estou lá no centro médico e a gente precisava de um raio-x. E se eu fosse esperar um raio-x daquilo que é o nosso financeiro, estava lascado, porque vocês acompanham a nossa campanha, né? Pede, não pede, vamos fechando. Então era algo que não estava ali na previsão orçamentária e eu precisava. E nós começamos a rezar por isso. E aí veio uma senhora, conheceu o centro médico, e ela queria fazer uma doação para nós. Eu entrei em contato com ela e ela falou assim para mim, tem algo mais substancial que vocês estejam precisando? Falei, tem, um raio-x portátil. Ela, quanto é? Eu falei, não sei, vou procurar saber. Aí fui, liguei na empresa, fiz o orçamento, mandei para ela, mandei o contato da empresa, falei, olha, é isso aqui, não sei se a senhora vai poder, mas eu também não posso entrar no meio disso, são regras da empresa, então a senhora negocia direto com a empresa. E aí, vou falar o nome dela, acho que ela não está no Brasil nesse tempo, Dona Virgínia sumiu da minha vida. Dona Virgínia sumiu, raio-x, nada. Um dia eu estava indo para o centro médico e eu falei assim para Deus, para Nossa Senhora, né? A mãe da esperança. Falei, Nossa Senhora, eu fiz tudo o que eu podia. Eu fui atrás do orçamento, eu disse o que eu precisava. Mas agora, falar para ligar, né? Mandar uma mensagem para Dona Virgínia, oi, Dona Virgínia, e aí? Vai doar o raio-x? É deselegante. Então eu não vou fazer isso. Não sei qual é a situação dela, não sei se ela pode. Nós aprendemos na Canção Nova que providência não é pedidência.
Então eu falei, não vou pedir. Mas eu confio em Deus e eu confio na senhora. Se a senhora quiser intervir nessa situação, eu aceito. Gente, quando eu cheguei no centro médico, tinha uma mensagem da dona Virgínia. Fechei o negócio, o raio-x foi comprado, agora é só você entrar em contato com a empresa. Quando nós vamos colocando a nossa âncora num Deus que não passa, nós vamos contemplando no nosso ordinário coisas extraordinárias. Mas para isso é preciso entrar na lógica de Deus, que não é a lógica do mundo, que é diferente. E é por isso que aquele que espera em Deus, ele não vai compreender tudo. Aquele que espera em Deus não compreende tudo, mas aceita tudo, porque sabe que o que Deus tem é sempre melhor do que o que ele espera. A gente precisa aprender a viver nessa lógica. Para não fazer aquilo que o André falou, ficar diante de Deus, estar diante de Deus pedindo coisas que nós achamos que são boas. Mas viver entendendo que eu não vou compreender tudo. Eu não vou compreender tudo, mas eu vou aceitar tudo, porque o que vem de Deus é melhor. Que bonito os santos nos ensinam em relação a isso. São Thomas More, quando ele estava indo para ser martirizado, né, ali na guilhotina, teve a cabeça cortada na guilhotina, ele olhou, se não me engano, para o filho dele e disse, vou até ler do jeito que está, para eu não errar. Ele disse assim, ó, nada pode acontecer comigo que Deus não queira. E tudo que Deus quer, por pior que pareça, é na verdade o melhor. Repete comigo, eu vou falar, você vai repetir. Nada pode acontecer comigo que Deus não queira. E tudo que Deus quer, por pior que me pareça, é na verdade o melhor. Um homem que esperou até o fim em Deus e um homem que chegou na eternidade. Um homem que viveu, como diz o salmista, lá no Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros confiam nos cavalos, mas a minha confiança, a minha esperança está no Deus que fez o céu e a terra. Nós precisamos viver assim, diante do sofrimento, diante da nossa vida, diante das nossas dificuldades, no dia a dia. Diante das calúnias, das perseguições, mas também das nossas conquistas. Saber que por melhor que sejam as nossas conquistas, ainda existe um banquete maior que nos espera. Uma vida inteira com Deus. Uma vida na eternidade. Uma vida na presença dEle a todo tempo. Onde não haverá mais lágrima, não haverá mais choro, não haverá mais morte. E eu estarei inteiramente sendo dEle e Ele sendo meu. Isso é o melhor que Deus tem para nós. Isso é o melhor que nos espera. Mas para chegar nesse grau nós enfrentamos 2 inimigos. Você sabia? O catecismo da igreja vai nos ensinar que existem 2 inimigos da esperança. Primeiro inimigo da esperança, desespero. Nós desacreditamos da bondade de Deus. Nós achamos que todo mal pode nos acontecer, que Deus não olha para nós, que Deus não cuida de nós. Quantas vezes nós somos tentados a cair no desespero quando alguém da nossa casa adoece, quando perdemos o emprego, quando o nosso filho cai no vício, ou qualquer coisa difícil acontece no nosso caminho, a nossa tendência é nos desesperar. E agora? Ei, peraí, agora não. Nós esperamos em Deus. Eu não ia contar não, nem pedir minha mãe para contar isso, mas eu vou pedir então, mãe, me desculpa, né? Porque é da vida dela, não é da minha. Mas nessas férias nós fomos no médico. Minha mãe teve um diagnóstico de uma doença neurológica, mas que é a longo prazo. Mas quando a gente recebe um diagnóstico hoje em dia, o que a gente faz? Olha no Google, não é, gente? Todo mundo olha no Google. Pegou ali o que eu tenho, o que é mesmo isso aqui, olha no Google. E minha mãe saiu dessa consulta, né? E falou assim comigo. O médico falou, olha, a senhora tem Parkinson, né? Tá no começo e tudo, mas é um diagnóstico de Parkinson. Minha mãe tem 64 anos.
E aí a gente saiu da consulta, eu e ela, e minha mãe virou para mim e falou assim, se pelo menos eu perdesse a consciência, né? Olha o desespero. Falei, que isso, mãe? Perder a consciência? Não, porque se eu perder os movimentos, pelo menos eu não vou estar vendo que eu perdi os movimentos. Naquela hora eu virei para minha mãe e falei assim, quem disse que a senhora vai perder os movimentos? E aí fui contando para ela tecnicamente. Falei, hoje é uma doença que tem tratamento, a senhora está no começo. Dificilmente a senhora vai perder algum movimento. Mas a senhora pode perder o movimento amanhã, se tiver um AVC. A senhora pode perder o movimento amanhã, se a gente estiver voltando para casa e sofrer um acidente. Então, para de desespero e ansiedade, porque a nossa vida está na mão de Deus. E se um dia a senhora perder o movimento, Deus vai dar à senhora a graça de viver sem esse movimento. Não desesperar. Nós vivemos numa sociedade ansiosa, porque não confia mais em Deus. Porque é presunçosa. Segundo inimigo da esperança, presunção. Eu me salvo, eu dou conta. Né? Hoje em dia, qual que é a máxima de hoje em dia? Você quer, você pode, você consegue. Uau! Presunção. A presunção nos leva a confiar muito mais em nós do que em Deus. E aí uma sociedade que tem necessidade o tempo todo do controle. Eu tenho que saber onde meu filho está, eu tenho que saber quanto eu tenho na conta, eu tenho que saber quantas horas, agora eu tinha que estar fazendo isso, eu tenho que estar nesse tempo da minha vida. Queremos controlar tudo. Presunçosos que somos. Achamos que a nossa ação está nas nossas mãos. E aí vou te mostrar a lição que a minha mãe me deu com isso. Porque daí nós voltamos para casa, minha mãe começou a tomar a medicação, tá bem, graças a Deus, né? O médico falou, seu remédio é o exercício. Mas como era um remédio novo, a primeira semana de remédio dela foi minha última semana de férias. E aí minha mãe começou a passar mal. E lembra que eu falei que às vezes é difícil voltar, é difícil deixar? E eu fui olhando minha mãe passando mal ali, e eu segurava, engasgava para não chorar ali na frente dela, porque a gente fica sensível, porque vai sentir saudade, vai ficar longe. E quando eu estava melhor, eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, como é que eu vou embora agora? Vou deixar a senhora aqui nessa condição, a senhora não está bem. Minha mãe virou para mim e disse assim, Marcela, quem vai me curar não é você. Quem vai me curar são Deus e os remédios. Resposta de uma mulher que caminha em Deus, que é tentada no desespero a se perder, mas que quando para, se posiciona, se coloca diante de Deus, sabe que a vida está na mão de Deus. É Ele. Marcela, quem você está, né, eu escutando, quem você está pensando que você é de ter que ficar aqui por minha causa? Minha mãe me dizendo, você não vai poder fazer nada por mim. Vai viver sua missão. Quem me cura é Deus e os remédios. Somos presunçosos. Queremos ter o controle. Achamos que a nossa presença vai salvar e vai libertar todo mundo. Achamos que nós nos salvamos. Achamos que a nossa oração nos salva. Quando na verdade nós só conseguimos ser salvos e só conseguimos rezar porque Deus nos dá a graça na oração. Ou somos presunçosos ao ponto de achar, Deus é misericordioso. Deus perdoa tudo, Deus salva tudo. E não fazemos nada para melhorar. Não fazemos nada para sermos homens e mulheres novos. E eu vou correr porque meu tempo está terminando, mas eu preciso te dizer isso. O juízo final vai existir. O juízo final é promessa de Deus. E nós precisamos nos preparar para isso, mas não nos preparar com medo. Nos preparar na esperança de que Deus já nos salvou, de que a nossa vida tende a Ele, e porque tende a Ele eu preciso ser melhor, eu preciso caminhar em direção a Ele, para que no dia que Ele venha, eu esteja pronta para viver uma vida inteira com Ele. E por isso eu preciso me renovar, e preciso me deixar transformar. E por isso eu preciso buscar os sacramentos, buscar a confissão, buscar a penitência. Nesse ano jubilar, buscar a indulgência, visitar uma igreja que tenha a questão de receber a indulgência plenária.
Porque eu quero me preparar, porque o juízo vai existir sim, mas eu me preparo para ele na esperança de que o Deus que me ama, o Deus que cuida da minha vida já me salvou e me salva e me dá a graça de ser nova a cada dia. Fica de pé. 3 passos nós precisamos viver para viver uma vida com esperança. 3 passos nós precisamos viver para que essa esperança nos renove. Primeiro passo, fale comigo, vida sacramental. Repete isso. Mais alto, vida sacramental. Vida sacramental, reconciliação, confissão, eucaristia. Buscar estar em Deus, porque essa virtude que está em nós só tem espaço para agir em nós quando nós não estamos no pecado mortal. Se nós estamos em pecado mortal, a esperança que habita em nós não age, não tem espaço para agir. Vida sacramental. Segundo passo, vida com Deus, união com Deus. E isso obra de Deus nenhuma te dá. Viver na canção nova não me salva. O que me salva é vida com Deus, é intimidade, é oração, é entrega, é conhecimento de Deus. Porque quando nós confiamos em Deus, nós sabemos que Ele tudo pode, nós nos abandonamos nele. Vida com Deus, repete isso, vida com Deus. E o terceiro passo, vida no Espírito. Porque o Papa Francisco vai dizer na bula que o Espírito Santo é aquele que ilumina, que lança a luz da esperança sobre nós. Vida no Espírito, clamar o Espírito. Raniero Cantalamessa vai dizer que o batismo no Espírito Santo tem a capacidade de tornar as virtudes agíveis, se é que existe essa palavra, ativas em nós. Porque muitas vezes nós somos batizados, mas o batismo está dentro de nós como um sacramento ligado. O que isso quer dizer, Marcela? Fechado. Ele está aqui dentro, mas ele não sai. Ele não tem liberdade para agir. Ele não pode nada. Mas quando nós clamamos o Espírito Santo, quando nós dizemos, vem Espírito Santo, e nós vamos nos abrindo, esse Espírito que está dentro de nós, ele começa a alcançar a nossa vida, ele começa a alcançar o nosso coração, e vai transbordando em nós, e aí sim nós seremos homens e mulheres novos, e a caminho, em direção à terra nova, à nova Jerusalém, ancorados na esperança, sem desanimar, sem desistir no sofrimento, porque nós sabemos para onde nós estamos indo. Levanta os seus braços, nós vamos cantar essa canção. Mas antes de cantar, eu quero te perguntar, onde você tem firmado a sua âncora? Onde você tem segurado a sua vida? Se for em coisas, em pessoas, vai dizendo para Deus, perdão, Senhor. Perdão porque eu firmei a minha vida em coisas. Perdão porque eu firmei a minha vida em pessoas. Mas hoje, Senhor, eu me abro para que a minha vida seja firmada em Ti. O Senhor tem o controle da minha vida. O Senhor é o meu Deus. Nada escapa do Senhor. E por isso eu me abro agora ao Teu Espírito Santo. E diz isso, eu quero, Espírito Santo, a Tua presença. Vem sobre mim, Espírito Santo, nesta hora. Me batiza, Espírito Santo. Eu te amo, eu te desejo, Espírito Santo, eu te invoco. Nesta tarde eu quero ser renovado. Eu quero beber desta esperança que renova, dessa esperança que transforma.